A Igreja Presbiteriana de Moema, hoje, junto com centenas de igrejas em todo o Brasil e provavelmente milhares em todo o mundo, nós nos lembramos dos nossos irmãos cristãos perseguidos. Então, estejamos sempre em oração. E para nós pensarmos um pouquinho mais sobre a situação dos nossos irmãos, como nós estamos relacionados a isso e como buscar na palavra de Deus um ponto de apoio, um ponto de esperança, eu quero refletir hoje com você no livro do profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dar algumas informações antes de lermos esse texto que também vai passar aqui na nossa tela. Uma dessas informações é que nós estamos muito acostumados a pensar no profeta Daniel como um grande exemplo de coragem, de fidelidade a Deus. Daniel foi para a Babilônia quando ele era ainda um adolescente, provavelmente ali com 15, no máximo 17 anos. E junto com os seus amigos, ele se recusou a comer das finas iguarias do rei. Ali ele se tornou muito sábio, estudou e produziu muito conhecimento. Ele conseguia até interpretar sonhos, inclusive. Algum tempo depois ele foi jogado na cova dos leões e sobreviveu. Ele era um homem de oração. Mas dificilmente nós ouvimos falar do profeta Daniel como alguém fragilizado, alguém amedrontado, alguém perturbado. E é exatamente assim que ele se apresenta na segunda metade do seu livro. Aliás, uma segunda metade praticamente desconhecida, né? Nos meus 33 anos de igreja, eu nunca ouvi nenhum sermão sobre os últimos 6 capítulos de Daniel. Essa é uma péssima notícia para mim, porque eu resolvi pregar nesse texto, né? Então, isso no mínimo indica que há uma grande dificuldade dos pregadores e que não é o melhor texto para eu escolher, né? São textos muito desafiadores. E quais são os maiores desafios de Daniel capítulo 7? Um desses desafios é o seu estilo literário, porque a partir do capítulo 7, Daniel para de contar histórias sobre como ele estava ali na corte, como ele estava lidando com a Babilônia, com o Império Medo-Persa, e passa a falar sobre visões e sonhos que ele teve. São as visões apocalípticas. E isso, inclusive, faz com que o seu livro seja chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. E não se assuste, é muito comum no Antigo Testamento nós termos essas imagens de bestas, de grandes animais ferozes, de sonhos, de visões, de anjo, de dragão, de guerra, de trombeta tocando. Essas imagens elas são bem comuns também no Antigo Testamento, não são só lá para o livro de Apocalipse. Na verdade, se você ler Zacarias, principalmente a partir do capítulo 9, você vai ver visões apocalípticas, alguns capítulos de Ezequiel. Esse era um tipo de literatura muito comum de ser produzido no período final do Antigo Testamento e principalmente entre o Antigo Testamento e o Novo. É um estilo literário muito difundido ali naquela época, né? E o que era essa literatura apocalíptica? Era uma maneira muito curiosa, inclusive, do autor utilizar imagens muito complexas, cheias de detalhes, mas que tinham um sentido simbólico para descrever o conflito entre as forças do bem e do mal, ou entre as forças do mal e o povo de Deus. Mas apesar de serem cheios de detalhes, algo muito importante para nós lembrarmos é que essas passagens apocalípticas estão muito mais preocupadas em causar uma impressão em nós leitores do que chamar atenção para os vários detalhes deles. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Veja bem, durante a pandemia, eu e a minha esposa compramos um quebra-cabeças de 2.000 peças, uma pintura de Tarsila do Amaral, muito, muito lindo. Mas claro que 2.000 peças não demorou muito para a gente se arrepender de ter comprado esse quebra-cabeça, porque até hoje a gente não conseguiu terminar de montar, né? A gente está com uma dificuldade, porque você olha aquela peça amarela ali e você fala,
que é esse amarelo aqui. Ele é um girassol? Ele é o raio de sol? Ele é a areia? A gente não sabe exatamente o que é, mas quando você dá 3 passos para trás, vê a imagem que precisa ser montada ali, você começa a ter algumas dicas, a entender onde é que aquela peça queria estar. Então, quem for bom de quebra-cabeça, quem for realmente bom de quebra-cabeça aqui, está convidado para uma moqueca capixaba na minha casa, tá? Então, um outro exemplo também muito comum são as pinturas de Monet, aquelas pinturas impressionistas maravilhosas, mas que se você chega perto, você só vai ver um monte de traço, um monte de risco ali cheio de cor. Você precisa então dar 2 passos para trás e ver a pintura por inteiro. Aí você vai entender. Aquilo dali é uma ponte, aquilo é um guarda-chuva, aquilo é um girassol. Aí sim, quando você vai começar a entender toda a pintura e o que é cada coisa. Textos apocalípticos funcionam assim também, de certa maneira. Se você chega perto, talvez você não entenda nada. Se você procura entender cada detalhezinho, dar uma explicação detalhada para cada símbolo, você acaba perdendo toda a maravilha do quadro, que é muito mais importante e que é o foco ali. Então, ao ler Apocalipse ou ao ler qualquer passagem apocalíptica da Bíblia, procure não se preocupar tanto com os detalhes. O autor quer que você tenha uma impressão, quer que você tenha uma sensação. Ele está te comunicando algo importante para o seu tempo. E a mensagem básica desses textos é uma mensagem de encorajamento para o povo de Deus. Seja para aqueles que estão sendo perseguidos nesses países que nós já citamos aqui e precisam se reunir de maneira secreta, ou mesmo para nós, que vivemos tantos momentos de angústia, de frustração, de desânimo, de incerteza, inclusive de sutis sinais de que a perseguição talvez esteja começando a chegar para nós também. Deus quer que nós sejamos encorajados, sejamos animados com o vislumbre das coisas que ainda virão. Vamos ler então, Daniel, capítulo 7, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Observe como Daniel é bastante curioso, hein? Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava como insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos.
E o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, provavelmente um anjo, alguém na visão dele, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então a partir daqui, a gente já vai saber o que aquela visão dele significa. Verso 17, estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e o outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para você notar que o livro de Daniel não foi escrito de modo cronológico. Por exemplo, essas visões que ele tem aqui no capítulo 7 e no capítulo 8, elas acontecem antes do que ele narra no capítulo 5. Quem estava reinando aqui, como ele diz, era Belsazar, um filho de Nabucodonosor, filho aqui no sentido de um descendente. Provavelmente Belsazar era, na verdade, um neto ou até um bisneto.
E tudo indica que, embora Daniel fosse alguém muito importante, muito proeminente na época de Nabucodonosor, agora no reinado de Belsazar, muitos anos depois, ele já estava meio esquecido, ele já foi deixado de lado, ele já não tinha tanta influência. E é por isso que a postura de Daniel aqui é uma postura mais tímida, tão diferente da dos primeiros capítulos. Esse era para ele um tempo de desânimo. Talvez ele até tivesse uma expectativa de melhora, mas não muito. E talvez seja exatamente por isso que Deus dá essas visões a Daniel. Se no capítulo 7 e 8, Daniel está enfraquecido, frágil, curioso, em dúvidas, através dessas visões, Deus vai fortalecê-lo, para que ele seja encorajado novamente. E é por isso que no capítulo 5 a gente já vê um Daniel mais renovado, mais destemido. Ele vai lá diante do rei interpretar as palavras que apareceram na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Não vou ter tempo para explicar isso agora, mas se você quiser, chama a tia Irã, que ela sabe explicar certinho para as crianças e para todos nós. Vamos tentar então entender um pouquinho da visão de Daniel. Deus deu a ele a visão de 4 animais selvagens, bastante diferentes uns dos outros. E esses 4 animais saíam do mar, que foi agitado pelos 4 ventos. O mar agitado na Bíblia simboliza o poder do caos, o tumulto, a ideia de uma humanidade rebelde, pecadora contra Deus. É por isso que lá em Apocalipse é dito que no novo céu e na nova terra não haverá mar. Não que a gente não vai ter um oceano, mas que não haverá caos, não haverá bagunça, não haverá tumulto, não haverá desconforto. E então, desse mar surgem 4 animais selvagens e Daniel começa a descrever um por um deles. O primeiro era um leão, e não bastasse você ver um leão perto de você, um leão feroz perto de você no seu sonho, você percebe ainda que ele tem asas. Mas essas asas são arrancadas. E foi colocado nesse leão a mente de um homem. Mente aqui é a mesma palavra que o Antigo Testamento utiliza para um coração. Então, essa descrição aqui do leão recebendo mente, recebendo o coração de homem, significa que esse leão começou a ficar mais humano de certa forma. Essa descrição aqui é muito parecida com o que acontece com Nabucodonosor, lá no capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor se enche de orgulho de tudo que ele e o seu império haviam conseguido conquistar, mas de repente ele começa a viver como um animal. Alguns estudiosos mais modernos chegam a afirmar que Nabucodonosor sofria do que nós chamamos hoje de esquizofrenia. Ele começou a viver ali como um animal, e somente depois que Nabucodonosor reconhece Deus como o soberano Senhor sobre tudo, é que ele volta à consciência, ele torna o seu reino mais humanitário, de certa forma. Então, esse leão que Daniel fala aqui, parece ser uma imagem da Babilônia. Aliás, se você olhar nos livros de história, nos livros de arqueologia, você vai perceber que a Babilônia valorizava muito essa figura de um leão com asas, né? Nas muralhas da Babilônia tem lá imagens assim, nos desenhos que eles deixavam, nas placas. Então, é bastante comum usar essa imagem para Babilônia. Ok, depois desse leão, então, aparece também um urso muito feroz. Ele tem 3 costelas na boca, ou seja, ele acabou de devorar um inimigo, acabou de fazer uma vítima, e tem gente incentivando ele. Olha, vai lá, continua mordendo, continua alcançando as pessoas, continua atacando. Então, comecem a notar que há um avanço em ferocidade, em violência. O leão, ele foi impedido, as asas foram cortadas, foi dado coração de homem, mas o urso não. E aí aparece mais um animal. O terceiro, que é um leopardo com asas, com 4 cabeças. Isso significa que ele é ágil. Ele voa, ele enxerga em todo lugar.
Para isso que servem as 4 cabeças, para enxergar em todas as direções. Não existe nada que escape do seu domínio, do seu controle. Ele é um animal que naturalmente causa pavor. E como toda visão apocalíptica, sempre tem como piorar. Aparece um 4º animal que é bem curioso porque Daniel não dá nome para ele. Ele é tão diferente dos outros que ele não consegue achar um paralelo no mundo animal para descrever aquela 4ª besta. Isso deixa ele tão intrigado que ao longo de todo o capítulo você vai perceber que ele quer saber mais. Olha, eu quero saber mais sobre essa 4ª besta, eu quero saber mais sobre o chifre, eu quero saber mais sobre isso, sobre isso, sobre isso. Sempre relacionado a essa 4ª besta. Essa é diferente, né? Ela tem 10 chifres. Chifre na Bíblia é um sinônimo, um simbolismo aí para falar de força e de poder, né? Então alguém ter 10 chifres é alguém ter o seu poder multiplicado, é alguém ter a sua força multiplicada. E se você tem alguma familiaridade com o livro de Daniel, você talvez já tenha percebido que essa visão aqui de 4 animais diferentes uns dos outros é bem semelhante de certa forma, ou no mínimo pode ser comparada à visão, ao sonho que Nabucodonosor teve lá no capítulo 2, onde ele sonha com uma estátua, e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, um peitoral de prata, o ventre de bronze e os pés de ferro e de barro. Só que lá no capítulo 2, vejam só, a visão vai apresentando esses impérios, né? Daniel interpreta que são impérios que iam surgir. São 4 reinos. E lá no capítulo 2, esses reinos estão em glória decrescente. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Aqui com os animais, é uma lógica diferente. Eles estão num terror crescente. E vários estudiosos, ao longo da história, tentaram interpretar quem são esses animais, quais reinos são esses animais aí, né? É muito comum os estudiosos dizerem, né, nós associarmos e dizermos que eles se referem aos 4 impérios que estão ali perto de Daniel, né? O primeiro animal, como a gente falou, seria a Babilônia. O urso seria uma referência ao Império Medo-Persa, que foi quem dominou a Babilônia. Depois vem o famoso Alexandre Magno, que a gente estuda nas nossas aulas de história, que conquistou o mundo de maneira muito rápida. Talvez por isso aí faz sentido a imagem de um leopardo. Inclusive, Alexandre Magno morreu muito jovem, né, com cerca de 33 anos. E quando ele morreu, o seu reino foi dividido em 4 partes, para 4 generais. Talvez por isso então que essa visão aí seja de um leopardo com 4 cabeças, né? E o 4º animal é um pouco difícil de dizer também com certeza, mas provavelmente se refere ao Império Romano, né? Um império muito marcante que dominou todas as coisas ali. Mas aqui a gente precisa voltar numa observação que eu fiz no início. Não olhe para essa visão pensando assim: pastor, agora entendi. Esses 4 animais se referem a 4 impérios do passado. Que curioso, que legal, que bom que você explicou. Mas para mim, tá bom, posso ficar tranquilo porque é uma história do passado. Não. Na verdade, veja aí que Daniel fala do 4º animal em 3 fases. Ele vai desenvolvendo pouco a pouco essa questão das bestas aí. Primeiro ele diz que nesse 4º animal nascem 10 chifres, ele tinha 10 chifres na verdade. Depois ele diz que nasce mais um chifre que destruiu os outros. E aí esse chifre tem olhos, ele tem uma boca que fala contra insolência, fala com insolência contra Deus, né? Daniel fica curioso com esse chifre. E a maneira como Daniel vai escrevendo, vai descrevendo essa visão, nos dá a entender que Deus não está contando uma história para ele de reinos do passado. Deus não está contando uma história para nós de reinos do passado. Na verdade, esses reinos do passado foram um primeiro cumprimento para
que Daniel e para que as gerações ali perto dele fossem vendo a ação de Deus. Na teologia, você não precisa decorar isso, a gente chama isso de promessas prolépticas, profecias prolépticas. São profecias que têm vários cumprimentos ao longo do tempo, né? Deus está contando aqui a história do mundo todo. Uma história de oposição a Deus. Tanto é que o quarto animal tem um chifre que faz oposição aos santos de Deus. E se você olhar essa descrição aí desse chifre e tudo o que ele faz, você vai perceber que é a mesma descrição que lá no Novo Testamento, Paulo vai fazer sobre o homem da iniquidade. O Apocalipse vai fazer sobre o anticristo, ou a besta que emerge do mar. São todas imagens diferentes que a Escritura se utiliza para se referir a uma mesma coisa, uma figura que vai iniciar, que vai incorporar de maneira efetiva, de maneira forte, de maneira final, a oposição a Deus e aos seus escolhidos. Então, mais uma vez, não é para você ler Daniel e falar, esses impérios já passaram, não preciso me preocupar com isso, né? Lembre-se, na verdade, essa é uma história do mundo no qual nós vivemos. Nós ainda estamos dentro dessa história aqui. Ela fala de uma oposição que nós sofreremos, não só as gerações do passado. Eu sei, isso parece uma péssima notícia, né? Afinal, quem aqui quer sofrer perseguição? Quem quer ver esses impérios sendo levantados? Eu não, né? Mas vamos fazer o quê? Lembre-se que a visão não acaba aí. Depois desses 4 animais, Deus traz um aspecto maravilhoso da visão, que é o aspecto que deve nos trazer mais consolo. Aparece ali um tal de ancião de dias, que é uma figura que representa o próprio Deus. É uma visão que causa muito respeito em Daniel. O seu cabelo é branco, as suas vestes são brancas como a neve, ao seu redor tem fogo, né, dando a ideia de juízo. Então, esse ancião de dias representando Deus, mostra que ele é o supremo juiz sobre todas as coisas, é o soberano juiz que vai julgar esses reinos de acordo com as suas obras. E é por isso que ele diz que o tribunal se assenta e os livros são abertos, para julgar aqueles reinos. Com justiça, inclusive. Tanto é que o último reino, o quarto animal, aquele que faz mais mal para o povo de Deus, acontece o quê? Ele diz aí na visão. Ele é morto e desfeito e entregue para ser queimado. Então, com essa visão de um Deus que reina soberano, que julga esses reinos, nós temos um atestado de que o mal que já foi feito para o povo de Deus, que tem sido feito contra os nossos irmãos perseguidos, o mal que nós sofremos hoje, ele não vai ficar sem a devida paga. Ele tem um tempo e uma ação limitada. Algo muito importante para a gente perceber aqui, meus irmãos, é que esses 4 animais, esses 4 reinos, né, eles estão aí numa ordem subsequente. Deus tira um, surge outro, Deus tira o outro, surge outro, Deus tira o outro, surge outro. Deus tira. Então, diferentemente do que nós muitas vezes temos a impressão, Deus não julga somente no final. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pensa, tem uma ideia um pouco equivocada do controle, do juízo de Deus sobre todas as coisas, né? A gente diz assim, você vai ver, aguarde, porque lá no final, lá no futuro, aí sim, a gente tem a garantia de que tudo vai ser melhor. Aí sim, você vai ver o que Deus vai fazer contra os nossos inimigos. Agora a coisa está feia, está uma bagunça, mas lá no futuro tudo vai melhorar. Inclusive, essa é uma das grandes críticas feitas ao cristianismo, à religião, né?
a crítica de que parece que nós criamos uma massa de manobra, né? É um discurso de manobra da população para que as pessoas se contentem com a situação miserável delas, porque no futuro elas vão receber o seu devido salário, elas vão receber o seu prêmio, as coisas vão melhorar lá no futuro, então tenha forças. Mas a própria Bíblia diz que não é assim, meus irmãos. A visão de Daniel nos mostra que não é assim. Deus já executa o seu juízo contra os ímpios. Ele tira um reino, ele tira o segundo reino, ele tira o terceiro reino. Hoje nós temos vislumbres apenas, nós temos simplesmente ruínas da Babilônia, ruínas da Medopérsia, ruínas da Grécia, ruínas de Roma. Lindas ruínas, mas ruínas. Deus está no controle o tempo todo. O tribunal já está julgando o tempo todo, depondo império após império. E em contraste com as bestas que surgem da terra, ou que vêm do mar, né, aparece uma outra figura também marcante e que vem do céu. O Filho do Homem. Aí a partir do versículo 13. Já ouviu essa expressão ontem, em algum lugar? Filho do homem? Jesus roga esse título para si. Ele diz que ele é o Filho do homem. Filho do homem é uma expressão que significa gente como a gente. Ele é humano. E apesar de ser humano, aqui diz que ele vem nas nuvens. Ele é divino também. Ele é celestial. E a visão de Daniel nos diz também que ele vai formar um povo de diferentes nações. Os outros impérios tentaram unificar todo o mundo, tentaram fazer um império mundial, mas só o Senhor Jesus vai conseguir prevalecer. Só Ele consegue ter um reino que é plural, que é universal, que é formado por pessoas de todo o mundo, de toda língua, povo, nação. Essa é a visão, esse é o sonho. E quando nós terminamos de ler e pensar sobre isso, sobre esse reino eterno de Jesus que não terá fim, sobre esse Deus que já está julgando e que faz justiça aos seus escolhidos, a nossa reação é pensar, nossa, que fantástico! Era para Daniel dizer, aleluia, glória a Deus, maranata, hora vem, Senhor Jesus. É isso que a gente espera Daniel dizendo, é isso que a gente quer dizer. Mas veja só o versículo 15, como é que Daniel se comporta. Quanto a mim, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim. As minhas visões, as visões da minha cabeça me perturbaram. Aquela visão que deveria ser encorajadora, faz com que ele fique assustado. Ele está com medo, ele é temeroso. Olha só como que Daniel é parecido com a gente. A gente ouve um sermão super edificante no domingo, mas na segunda-feira a gente acorda morrendo de medo do que pode acontecer naquela semana. A gente celebra no domingo a ceia do Senhor, mas na segunda a gente já está cheio de incerteza no nosso coração. A gente pede a Deus forças no domingo, mas na segunda nós já estamos frustrados, já estamos sem esperança para a nossa família, para o nosso país, para o nosso emprego. Qual é o problema com Daniel aqui, meus irmãos? O problema é que, assim como nós, ele fica preocupado o tempo todo, ele fica focado nos detalhes errados da sua visão. Mais uma vez, Daniel era antigamente muito corajoso. Ele conseguia interpretar os sonhos do rei. Aliás, ele não só conseguia interpretar, ele sabia adivinhar qual foi o sonho. Depois você lê Daniel capítulo 2. Mas agora ele está com medo, ele não consegue nem interpretar o seu próprio sonho. Ele precisa de ajuda, precisa que alguém explique para ele. E é aí que Deus levanta alguém para explicar para ele também. E essa pessoa vai explicando o que a gente já falou aqui. Olha, os 4 animais são 4 reinos. Mas, versículo 18, os santos do Altíssimo receberão um reino e possuirão um reino para sempre.
Só isso? Essa visão toda que eu tive? Não, ele pediu mais. Eu quero saber sobre aquele quarto animal, aquele chifre. São 10 chifres, de repente nasce um que derrota 3. Esse que nasce tem olhos, tem boca, fala palavras, persegue o povo. Que é isso? E mais uma vez, ele explica a mesma coisa. Olha, o quarto animal é um quarto império. O chifre é um rei que vai falar blasfêmias contra Deus, que vai perseguir o seu povo. Mas, versículo 26, o tribunal vai se assentar e vai lhe tirar o domínio. Os santos do Altíssimo irão reinar eternamente. E mais uma vez, isso ajuda Daniel? Parece que não muito. Ele diz, fiquei extremamente perturbado. Eu empalideci. Guardei aquilo no coração. Depois ele vai ter uma visão no verso 8 em que ele fica com febre, ele fica doente durante vários dias. Meus irmãos, a explicação da visão, ela está sempre focando no reino divino, no tribunal, no reino eterno. E em vez de Daniel focar no reino de Deus, na vitória de Deus, naquilo que Deus vai dar ao seu povo, ele quer saber mais sobre o animal, sobre chifres, sobre aquelas coisas que estão já com seus dias contados, que são limitadas e que nem importam tanto. Parece com a gente, né? Eu tenho vontade, sabe o que é essa marca da besta? Tenho mesmo. Quem é que será que vai ser esse anticristo? E o milênio, será que já foi, está sendo, vai ser, não vai ter? E o arrebatamento é antes, depois da tribulação, o que vai acontecer? A gente vai ser levado e deixado, gente vai ter Jesus voltando 3 vezes, 4 vezes, 7 vezes, o que vai acontecer? Meus irmãos, o anjo não está obcecado pela identidade dos animais. Pelo contrário, o ponto central é a certeza da vitória final dos santos. O texto de Daniel ensina que nós precisamos descansar no controle soberano de Deus e focar nos detalhes certos da história. Nós, o povo de Deus, os santos do Altíssimo, só aparecemos aqui recebendo, sendo vitorioso, reinando, sendo para sempre alegres com o Senhor. O nosso sofrimento, a nossa perseguição aqui é momentânea, ela é limitada, ela tem tempo para acabar. O programa de Deus jamais é ameaçado. No programa de Deus, os impérios do mundo vêm, vão, mas todos serão superados pelo reino de Deus que jamais será destruído. E isso deve ser motivo de esperança contínua. Essa é uma das coisas que nós aprendemos com os nossos irmãos da igreja perseguida em todo o mundo. Já notaram? Eles, no seu dia a dia, eles aprendem a colocar os ensinamentos bíblicos em prática, focando nos detalhes certos. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das aflições que eles passam, mesmo não podendo se reunir, mesmo tendo que se reunir em cemitérios, em catatumbas, mesmo tendo capítulos, talvez somente versículos da Bíblia ali disponível para eles, eles dizem que experimentam a alegria de Cristo e a paz que excede todo entendimento, porque eles sabem que são guardados por Deus. E olha que curioso, eu não sei se você notou no vídeo que nós passamos aqui, na fala da Débora também, na oração do Marcelo Caíque, mas os nossos irmãos perseguidos, eles não pedem para a perseguição acabar. Não pedem para a perseguição diminuir. Eles pedem para que a gente ore, para que Deus dê a eles força, para que eles possam suportar esse momento e continuarem fiéis a Deus. Que nós possamos nos espelhar nisso também, meus irmãos. Que a nossa confiança no Deus que controla todas as coisas possa sempre aumentar. Ele está no controle, Ele está reinando soberano e Ele nos convoca a confiar nele e continuar perseverando. E sabe o que é que nos dá forças para isso?
saber que o nosso Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Tudo que nós lemos aqui em Daniel 7 sobre a derrota do mal é cumprido de uma vez por todas, quando Jesus Cristo vem e morre na cruz em nosso lugar. Durante o seu ministério, ele luta contra Satanás, ele derrota as forças do mal lá na cruz, de modo que Paulo vai dizer que na cruz Jesus expõe publicamente, triunfa sobre eles, despoja os principados e as potestades. E essa vitória na cruz culminará na segunda vinda de Cristo. Quando nós lemos lá no Apocalipse, nós vemos que ele confirma o que a profecia de Daniel antecipa já para nós, sobre a vinda de Cristo, que nos livrará, que removerá todo o mal do mundo e libertará o seu povo de toda a opressão. É verdade. Hoje nós vivemos num mundo de feras terríveis, mas nós não vamos viver neste mundo para sempre. Virá um dia no qual todos os erros serão acertados, quando todos os tiranos serão destronados, quando tudo que está quebrado será consertado. Virá um dia no qual a fome chegará ao fim, em que as doenças serão curadas, quando todos os corações entristecidos serão confortados. Virá um dia quando a morte, a última arma da besta, terá o seu poder destruído de uma vez por todas. Naquele dia, a grande besta, o próprio Satanás, será amarrado e trazido diante do trono, e ele responderá por todos os seus crimes e será jogado no lago de fogo para todo o sempre. Nós podemos até ficar um pouco desanimados quando ouvimos sobre a terrível perseguição dos nossos irmãos e irmãs em Cristo na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, e muitas outras nações. Nós podemos temer pela nossa vida, pela vida dos nossos queridos aqui. Mas quando Deus dá a Daniel essa visão geral da história humana, Ele procura nos incentivar. Animem-se, santos do Altíssimo. As coisas não são o que parecem. Deus ainda é soberano e Ele ainda está no controle. Por isso, meus irmãos, da mesma maneira que essa mensagem de Daniel confortou os israelitas fiéis na época desse livro, que ela conforte também a nós, que vivemos nesse mundo imperfeito e às vezes amedrontador. Lembre-se, o nosso Senhor Jesus reina e nós reinaremos com Ele para todo o sempre. Amém? Deus te abençoe.